Muito bem, dando sequência àquele sistema operacional que eu estava apresentando para vocês, eu vou agora apresentar o segundo indicador que entra no modelo. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stop no mercado. Eu opero desde 1998. Eu já apresentei vários treinamentos para milhares e milhares de traders. E dentro desse período todo, eu fui criando sistemas operacionais. Eu vou mostrar um aqui para vocês, que já começou no primeiro vídeo da série. E agora a gente entra no segundo vídeo da série. Vamos a ele? Bom, esse é o primeiro indicador aqui colocado, a gente já tinha comentado, é uma Keltner. Essa Keltner tem 0.38 com 21 períodos. Vocês podem definir aquilo que vocês acharem mais apropriado para vocês. O segundo indicador que pode ser utilizado dentro deste conceito, basicamente, é um indicador que utiliza, que todo mundo conhece aqui, é um oscilador. Tá? E este oscilador ele vai ser utilizado com a ideia de nos dizer um estado sobrecomprado e um estado sobrevendido agudo dentro de um estado de tendência forte. Tá, eu acho que eu entendi a ideia. O que eu vou querer fazer basicamente? O que eu vou querer fazer basicamente é, quando tiver uma tendência realmente forte de queda, como esta, eu vou esperar um breve movimento de repique para bater na venda. Eu espero o repique para bater na venda. Então eu vou esperar os repiques para bater na venda. O repique 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 para bater na venda. Mas como é que eu vou entender o estado de repique em que eu tenho que operar vendido? E qual que é a vantagem de operar depois de um repique? Bom, a vantagem de eu vender depois de um repique é que meu stop vai ser curto. E com isso eu consigo ter um risco pequeno para um alvo longo. E isso me interessa de sobremaneira. Muito bem. Qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para estabelecer o estado de repique? Eu vou pegar uma ferramenta aqui que é o famoso IFR, ferramenta desenvolvida pelo Wallace Wilder, na minha opinião, um dos últimos grandes gênios do mercado, e a gente coloca aqui ele num período extremamente curto, 2 períodos. Uau, 2 períodos, sim, 2 períodos. Com esse período extremamente curto dentro do IFR, o que eu irei fazer? Bom, o que eu irei fazer é, eu vou marcar aqui a zona acima de 80. Então eu coloco aqui uma zona acima de 80. E quando eu tiver qualquer movimentação que compreenda 2 critérios especificamente juntos, quais seja o primeiro critério, Keltners caindo e preços de preferência abaixo delas, ou nos últimos períodos abaixo delas, preços abaixo destas, IFR 2 acima de 80. Essas 3 características juntas me elicitam uma venda. Essas 3 características juntas me elicitam uma venda. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês verem rapidamente. Opa. Vejam que aqui a gente tem eminentemente as Keltners caindo. Nós não estamos com os nossos preços abaixo da Keltner. O ideal é que nós tivéssemos com ele abaixo da Keltner, tá? Mas a gente já pode cogitar uma possível venda na perda dessa mínima, com o nosso stop ficando na máxima imediatamente acima, no caso aqui. Veja que o trade aciona a venda e vem. Quase nos estopa e depois vem. Aqui nós vamos ver um trade exatamente dentro de todas as conformações que a gente havia originalmente configurado. Se eu chegar aqui e perguntar, eu estou com a Keltner caindo? Estou. Eu estou com a minha FR acima de 80? Estou. Estava abaixo? Até a última candle estava abaixo. Beleza, eu posso vender imediatamente esse fechamento. Pá! Vendo imediato esse fechamento, coloco o meu stop imediatamente acima dessa máxima, a máxima imediatamente acima, e meu alvo vai ser no mínimo 2 vezes meu risco para baixo. Pego tudo isso aqui para baixo, está lá meu alvo. O que o mercado faz? Opa, ele vem, ele vem, ele vem. Bate em 2 vezes e a gente liquida o trade. Vou mostrar mais um candle aqui para vocês, mais um sistema desse exatamente igual. A gente tem aqui, ó, olha que legal. Preços operando abaixo das Keltners e as Keltners caindo.
Nosso FR2 acima de 80, a gente vende imediatamente no fechamento desta hora. O cara bate na venda imediatamente aqui. Seu stop acima dessa máxima. E o alvo? Bom, o alvo, como já mencionado, vai ser 2 vezes nosso risco para baixo. Se o cara quiser ser mais agressivo, ele pode pensar até mesmo num alvo de 3 vezes, ou se ele quiser ser bem agressivo, pode pensar no último fundo, que seria basicamente aqui. O mercado faz o movimento e vem. E vem até o último fundo mais importante, que seria aqui embaixo. Vamos olhar isso nos 120 minutos? 120 minutos buscando exatamente os mesmos conceitos e as mesmas ideias. Tá? Vou pegar aqui o período anterior. A gente vê o mercado abaixo da Keltner caindo. Veja que aqui a gente consegue subir para 80 com 27. E aqui então significa imediatamente a nossa venda no fechamento desse candle. Pá. Vende o fechamento desse candle. O stop fica acima desta máxima que está aqui. A máxima imediatamente acima. O alvo vai ser 2 vezes nosso risco para baixo. O alvo está aqui. Veja o candle, vem. Uau, delícia. Trade liquidado, trade terminado. Vamos olhar aqui uns outros exemplos só para vocês poderem configurar cada vez mais a ideia para vocês. Aqui, a gente tem o movimento acontecendo. Vejam que nós estamos abaixo da Keltner. Nosso FR foi para cima de 80. Nós batemos na venda. Na verdade, até no candle anterior. Aqui o cara já vendeu. Já fez a venda aqui. Procura qual que é a máxima imediatamente acima. Se ele colocou o stop nessa máxima, ele vai correr um sério risco de levar violino. O mercado consegue seguir mais um candle. E aí toca o violino dele, estopa ele, infelizmente, para somente depois evoluir para o fundo prévio. Se ele não considerou isso aqui como um topo e deixou o stop dele acima dessa máxima, que seria mais seguro, né? Nesse caso ele não leva o stop desnecessário, mas ele teria que entrar com uma posição menorzinha. Trade imediatamente anterior, vejam que aqui teve um trade exatamente na mesma condição. A gente vem abaixo das Keltners, a mais de 3 candles, a gente simplesmente leva o nosso FR acima de 80, como está aqui, e a gente bate na venda no fechamento deste candle. E a gente coloca o nosso stop acima dessa máxima. E a gente bota o nosso alvo 2 vezes nosso risco para baixo. Vejam que esse candle aqui, esse trade vai demorar mais tempo. Ele é um trade bem mais demorado. E ele atinge nossa operação, atinge nosso resultado aqui. É uma forma bastante interessante de se trabalhar. É claro que vocês podem considerar aqui possibilidade de colocar um trailing stop, daqui a pouco um de vocês pode se sentir mais confortável com o trailing stop, essas coisas todas. Vocês podem pensar em tudo isso. Mas vejam que aqui teve mais um trade. Ó, na ponta da compra no caso. Em que a gente tem literalmente os nossos preços acima da Keltner e o nosso FR2 vem para baixo de 20. O que gera uma entrada no fechamento desse candle. A entrada acontecendo no fechamento desse candle, abaixo de 25, isso aqui. A entrada acontecendo no fechamento desse candle, o nosso stop ficando imediatamente abaixo desta mínima que está aqui. E o meu alvo, eu geralmente carrego um alvo que vai ser 2 vezes meu risco para cima. Veja que esse trade, ele chega a dar uma boa evoluída, chega muito perto de 2 vezes e faz este padrão, que é um padrão de reversão importante, que a gente conhece como sendo um trap. Por que é um trap? Bom, a gente já conversou sobre isso, a gente tinha esse topo anterior aqui, esse candle rompe a máxima, o candle seguinte perde a mínima, isso é um trap. Então se o cara está comprado desde aqui e não realizou o parcial em 161, nem tão pouco em 2, e vê esse candle, ele tem que sair fora, porque o mercado tem grande chance de reverter. Se ele não saiu fora, ele sai fora com um loss desnecessário. Tu vê que até não, né? Se ele manteve-se fiel com o stop abaixo da mínima, ele não foi stopado por uma nesga, mas não foi. Mas aqui eu não teria levado esse risco todo, honestamente falando, eu já teria saído muito perto de 161. Para mim, cripto tô com dinheiro, tô com lucro na cripto, sai fora, bota o dinheiro no bolso, espera um próximo sinal, e esse sinal vai acontecer. Isso é que eu acho que é o mais importante que eu posso estar passando aí para os amigos.
Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês verem a situação na ponta da compra. Aqui, veja que neste fechamento desse candle aqui, IFR foi para baixo de 25, acima da Keltner, o cara toma a posição. Ele tomou posição aqui. O stop dele tem que ficar imediatamente abaixo do último fundo. O último fundo está longe pra caramba, né? Então esse é um trade perigoso, porque o último fundo está aqui embaixo. É muito longo esse trade. Tá? Então aqui eu teria muita cautela em fazer esse trade. Eu não consigo colocar nenhum stop diferente deste. Se eu colocar um stop aqui, ele está errado, porque isso aqui não é fundo, aqui também não é fundo. Então não tem um stop plausível. Então esse é um trade que eu não faria. Veja que o mercado até consegue dar uma puxada e teria sido um bom movimento, mas eu não faria esse trade pelo stop ser muito longo, muito afastado, né? Vamos olhar aqui outros sinais que possam eventualmente ter acontecido na ponta da compra. Aqui está um sinal bem bonitinho. Olha como está bonito esse sinal. Então a tomada da operação ela acontece imediatamente no fechamento desse candle. O stop da operação, eu tenho um último fundo estabelecido aqui. E eu posso então calcular o meu alvo sendo esse risco projetado para cima 2 vezes. E o trade vai. Outros exemplos aqui para vocês. Vamos ver quando é que aparece um outro sinal. Na ponta da compra. Aqui seria um trade plausível? Sim, é um trade plausível. O cara tomou a posição aqui e levou um stop. Porque se ele toma a posição dele aqui, o stop dele está abaixo desse fundo aqui. E aí o candle seguinte, estopa ele. Paciência, faz parte. Veja que só depois o mercado até faz um fundo e volta a subir. E isso faz parte de um violino que ele levou. Aqui, esse trade aqui, talvez seja um dos mais bonitinhos a ser executados. Nesse fechamento, toma a posição, pega o stop abaixo da mínima do candle imediatamente anterior. Ou se quiser ser mais conservador, assim, abaixo desse fundo, já fica muito longo o stop. Projeta essa amplitude para cima como alvo, 2 vezes o risco. Realizem 161, talvez até em uma vez, e o trade vai embora. Bom, galera, vocês sabem qual é a missão de vocês. A missão de vocês é testar o que eu falei. Então peguem o que eu falei e testem. Voltem algum tempo no passado, façam os estudos de vocês. Vejam se vale a pena colocar algum tipo de trailing stop. Vejam se vale a pena colocar algum tipo de operação diferente, algum filtro diferente. Adaptem o modelo. Não tentem fazer exatamente isso, mas pode ser um caminho interessante para os amigos. Dia 28 e 29 de maio vai ter o nosso treinamento sobre criptomoedas. Eu vou estar falando especificamente do zero, quem não conhece nada de análise técnica, até um nível moderado de análise técnica. E eu espero vocês lá. Grande abraço, até mais. Tudo bom.